Meu querido aluno, meu fera, meu aprovado, vamos fazer as questões agora de eletroquímica relacionada a pilhas do assunto que caiu, dos assuntos de pilhas que caíram na Unitins, foi a pilha de Daniel. Então, nossa questão 1, a questão da Unitins, dos demais cursos 2022-1, que ele fala o seguinte: a pilha de Daniel era constituída por uma semicélula ou semicélulas ou semicélula eletroquímica. A primeira era formada por uma placa de zinco mergulhada numa solução de sulfato de zinco em um becker, e a outra era formada por uma placa de cobre mergulhada em uma solução de sulfato de cobre 2, está aqui, ó, em outro becker. Essas duas placas eram interligadas por um fio de cobre condutor. Além disso, as duas soluções estavam conectadas por um tubo que continha uma solução eletrolítica, isto é, a ponte salina. Para que serve a ponte salina, Sandro? Para fazer a pilha durar mais. Agora, uma coisa interessante sobre a ponte salina. A ponte salina tem que ter um sal que seja solúvel em água, tá certo? O esquema representa a pilha de Daniel. Então vamos fazer aqui a representação. Estão vendo aqui a representação da pilha de Daniel. Olha, eu tenho aqui o cobre, eu tenho aqui o zinco, né? Aqui eu tenho sulfato, solução de sulfato de cobre, e aqui eu tenho a sulfato de zinco. Então a pilha de Daniel foi o seguinte: está aqui a nossa ponte salina. Ele viu que, com o passar do tempo, o que é que aconteceu? A placa de zinco começou a corroer, enquanto a placa de cobre começou a inchar, sua massa começou a aumentar. E ele viu que marcou uma quantidade, um valor no voltímetro, né? Ou seja, se tem, passou aqui, então passou uma corrente. Por quê? Porque os elétrons saíram do zinco para o cobre. Então, esse é o sentido dos elétrons. Então, se eu já sei os sentidos dos elétrons, eu já posso dizer algumas coisas. Tipo o que, Sandrão? O zinco é o polo negativo, o cobre é o polo positivo, e é sempre assim. Se os elétrons saírem de, um, de uma placa para outra, aquela placa que está saindo é o polo negativo e a gente chama de ânodo. E o que está recebendo os elétrons é chamado de cátodo ou catodo. E aqui agora vem um macete, né? Vogal com vogal, consoante com consoante. No cátodo está sofrendo a redução. E no ânodo está sofrendo a oxidação. Vogal com vogal, consoante com consoante. O que está acontecendo aqui, Sandrão? Esses íons cobre que estavam dissociados, porque o sulfato é uma solução que é solúvel em água, eles estão se depositando na lâmina. Ou seja, eu não sei se ficou visível aí, deixa eu botar aqui um. Eles estão se depositando na lâmina. Tá chegando os elétrons, não tá? Olha aqui, mais dois. Quer dizer que ele perdeu dois elétrons. Tá chegando elétron, então eu vou pegar para mim. Enquanto o zinco está saindo da lâmina. Por isso que tem que ter a ponte salina. O que, é que vai acontecer? Com o passar do tempo, a concentração do íon cobre ele vai diminuir. Lógico, ele está deixando de ser íon cobre e se depositando na lâmina e se transformando em cobre. Ou seja, ele está deixando de ser um íon para ser um átomo de cobre. Enquanto a concentração do íon zinco aqui vai aumentar. Então, por isso que tem a ponte salina. A ponte salina, como ele é um sal que se dissolve em água, ele vai ter um cátion e um ânion. Como aqui está tendo déficit de cátions, então o potássio vai vir para cá, certo? Não deu para ver aí o potássio. Deixa eu botar aqui, ó. Então o potássio vai sair aqui por esse tubo, enquanto o sulfato vai sair por esse tubo aqui. Justamente a carga negativa para equilibrar a carga positiva. Porque imagina só, os elétrons estão saindo aqui, aí aqui tem um aumento de carga positiva. Positivo com negativo se atrai, ou seja, as cargas negativas, positivas do zinco vão começar a atrair os elétrons, dificultando a saída deles. Então tá aí, beleza? E como é que eu faço a reação, Sandrão? Macete, Sandrão, é só seguir a seta. Aqui você está vendo que é o íon cobre se transformando em cobre. Então, no polo positivo
da pilha, o íon cobre, 2 elétrons, vai se transformar em cobre. E do polo negativo da pilha, que é o ânodo, você está vendo que o zinco está se transformando em íon zinco. Então, é só você seguir a setinha. Essa setinha que o Sandro fez. Se está corroendo, o cara está saindo. Se o cara está aumentando a massa, a deposição, é porque o íon está entrando. Então, eu tenho aqui o seguinte, é o zinco que está se transformando em íon zinco, mais 2 elétrons. E aí o que acontece aqui? Você pode fazer aqui a reação global. É mesmo, Sandrão? É. Corta esses 2 elétrons com esses 2 elétrons, eu vou ter o que a gente chama de reação global. Então, o zinco mais o íon cobre, é o que tem no reagente, né? Setinha, ó. Depois da seta eu tenho o íon zinco e o cobre. Se você observar, qual é o NOx do cobre aqui? Zero. Do íon cobre aqui, mais 2. Do íon zinco aqui, mais 2. E do cobre, zero. Então, eu tenho aqui uma variaçãozinha de NOx, né? Beleza? O que é que aconteceu aqui? Olha só que lindo. O zinco era 0, passou a ser mais 2. O cobre era mais 2, passou a ser 0. O que é que aconteceu aqui? Aconteceu que de mais 2 para 0, o zinco sofreu oxidação. E de mais 2 para 0, o cobre sofreu redução. E é o que realmente aconteceu na pilha aqui, ó. Tá vendo? O cobre reduziu, cátodo, zinco oxidou, ânodo. E se o cara perguntasse para você quem é o agente oxidante? É o cara que sofre a redução, no caso foi o cobre. Quem é o agente redutor? É o cara que sofre a oxidação, foi o zinco. E lembrando que agente oxidante e agente redutor sempre estão no reagente. Bacana? Sandrão, você fez essa explanação para quê? Para dar um pouquinho sobre a aula de pilhas de Daniel para você. E agora nós vamos aqui responder a questão. Ele falou o seguinte, ó, supondo que a pilha de Daniel seja formada pelas semirreações do alumínio, cujo potencial de redução é menos 1,66, e o de ferro, que o potencial de redução é menos 0,44, potencial de redução padrão a 25 graus Celsius no ATE. Tá vendo esse voltímetro aqui? Ele vai marcar um valor aqui, tá? Primeiro, Sandrão, como é que eu achei que o valor do potencial de redução do zinco ele é menos 61,66 e o do ferro é menos 0,44. Simples. Eles pegaram e fizeram um eletrodo padrão, que foi o hidrogênio. Então, mergulhou cobre com hidrogênio. Montou uma pilha, tá? Entre zinco e hidrogênio, alumínio e hidrogênio, ferro, níquel, todos eles, e aqui foi marcando o voltímetro. Foi convencionado que o potencial de redução e oxidação é do zinco, a partir do momento, do zinco não, desculpa, do hidrogênio, é zero, então todo o valor que der aqui vai ser daquele elemento químico que está montado a pilha com hidrogênio, porque o hidrogênio, o potencial de oxidação e redução do hidrogênio é zero. Bom, se é o potencial de redução, isso é fácil. O potencial de redução e o potencial de oxidação é o mesmo valor, só que com o sinal contrário. Não, não confunda com termoquímica. O sinal de menos e mais na termoquímica é apenas qualitativo. Ele vai indicar se a reação se a reação é de endotérmica ou exotérmica. Aqui não, o sinal de mais e menos é qualitativo. Ele é quantitativo, desculpa. Ele vai dizer que se aumentou ou diminuiu. Então eu estou vendo aqui que o potencial, olha só, eu estou vendo, né? Menos 0,44 na matemática é maior que menos 0,66. Então, o potencial de redução do ferro é maior que o potencial de redução do alumínio. Então, nessa pilha aqui, por exemplo, o alumínio, olha só que bacana, o ferro
como tem um potencial de redução maior, ele vai ser o ânodo e vai sofrer a redução. O alumínio, por sua vez, é o cátodo e vai sofrer a oxidação. O ferro é o polo negativo. Opa, deixa eu sumir aqui então um pouquinho, volto já, viu? E o alumínio é o polo positivo. Os elétrons vão sair do alumínio para o ferro. Que é uma lógica. Se o potencial de redução do ferro é maior do que o do alumínio, então uma pilha montada entre ferro e alumínio, o ferro tem que reduzir e o alumínio tem que oxidar. Então, fazendo essa observação, eu tenho certeza que o potencial de oxidação do alumínio é maior que o potencial de oxidação do ferro. Olha que bacana, certo? Isso eu tenho certeza. Porque é o contrário, né? Então vamos lá. Com base nisso, agora vamos para as questões. Julguem os itens. A força eletromotriz, ou DDP da pilha de Daniel, é 1,22. O DDP da pilha ela é dada pela seguinte fórmula. A variação, né, delta E. Ele é o potencial de oxidação maior menos o potencial de oxidação menor. Isso é válido também para o de redução. Então, esse é o potencial de redução maior menos o potencial de redução menor. Opa, então já dá para eu fazer aqui. Por que, Sandrão? Porque Delmai é o potencial maior menos o menor. Agora, lembrando que os dois têm que ser o mesmo, né? Ou os dois é de oxidação, ou os dois é de redução, e você pode usar qualquer uma das duas formulazinhas que vai estar correto, certo, meu fera? Qualquer uma das duas vai estar correta. Desde que os dois potenciais sejam do mesmo, ou os dois de redução, ou os dois de oxidação. Então, qual é o maior aqui? Menos 0,44. Menos 1,66. Se você fizer essas contas, você vai ver que você vai ter mais 1,22 volts. 1,22 volts. Agora, uma coisa interessante. Sempre na pilha, a diferença de potencial tem que ser positivo, porque a pilha é um processo espontâneo. Então tem que sempre ser positivo. Se der negativo, você fez errado, faça de novo. Certo? Porque ó, menos com menos mais, e aí, quando você fizer essa conta aqui, então o primeiro é verdadeiro, tá? Vamos para o próximo aí, ó. Os elétrons saem do alumínio, que é o ânodo, que é o polo negativo, e vão para o ferro, que é o cátodo, que é o polo positivo da pilha, verdadeiro. E eu falei aqui, ó, os elétrons saem de onde? Do alumínio. Ferro é o cátodo, sofre a redução, polo negativo. Alumínio, o ferro, ânodo, sofre. Eita, desculpa aqui, ó. Eu troquei aqui a falta de atenção. E eu não vou apagar o vídeo para você ver que é falta de atenção. Então, ferro, que tem o maior potencial de redução, ele é o cátodo, sofre redução e ele é o polo positivo da pilha. Alumínio, é o menor potencial de redução, então é mais fácil sofrer oxidação, né? Então ele é o ânodo da pilha, sofre oxidação, é o polo negativo. Certo? Só consertando aqui para você. Bacana? E os elétrons saem do cara que sofre oxidação para quem sofre redução, ou seja, do ânodo para o cátodo. Então, desculpa aí, viu, galera? Só foi falta de atenção aqui. Ainda bem que eu corrigi. Mas isso é bom, isso é interessante. Às vezes o aluno pergunta o seguinte: Sandrão, por que você deixa assim? Para você ver. E às vezes você erra uma questão por falta de atenção. Eu aqui tive a possibilidade de eu corrigir a minha falta de atenção, né? Até porque eu já tinha explicado antes, então ali foi só uma falta de atenção mesmo, tá bom? Então é verdadeiro, realmente, ó, o ânodo, polo negativo, de ferro,
Agora ele fala aqui o seguinte, ó. A equação global da pilha é 2 alumínio, ferro mais 2. Pronto, agora aqui vem um macete que só Sandrão vai lhe ensinar esse macete. Preste atenção. Eu tenho dois potenciais de redução, certo? Eu vou apagar isso aqui, já que você já anotou. Eu vou apagar aqui, tá? Para a gente poder fazer. Olha só. Volto já. Então, olha só. Qual é o macete? O potencial, os dois potenciais são de redução. Desculpa aí, galera. Eu tive que dar uma pausa no vídeo porque eu fui tossir. Mas vamos lá. Aí o macete é o seguinte: quem tem o menor potencial de redução é o alumínio, certo? Se fosse oxidação, mesmo raciocínio você vai utilizar, ou seja, você inverte o que tem menor potencial. É não, Sandrão. É não, Sandrão. É. Então você vai inverter o que tem menor potencial. Então eu vou inverter a reação. Então vai ficar alumínio, zero, produzindo alumínio mais 3 elétrons. E eu repito maior. No caso ficou ferro no reagente, né? Ferro mais 2 elétrons, produzindo ferro. Temos um problema aqui. Qual é o problema, Sandrão? O problema é que eu não faço conta, eu não posso, eu tenho a equação, na reação global não aparece a quantidade de elétrons, né? Isso aqui são semi-reações. Então eu tenho que é, cortar o 2 com 3. Como é que eu corto o 2 com 3? Multiplicando. Vou multiplicar esse cara por 2 e esse cara por 3. Eu fiz o mínimo aqui, só que eu multiplico tudo, né? 2 vezes 1, 2. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 3, 6. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 1, 3. Aí agora eu corto, ó, esse 6 com esse 6. Beleza. O que é que sobrou embaixo, Sandrão? Sobrou esse cara aqui, ó. No reagente sobrou 2 alumínios com carga neutra, né? Zero. 3 ferros mais 2. 2 alumínio mais 3, mais 3 ferro zero. Beleza? E se você, para comprovar, ó, o ferro era. Só para. O ferro aqui era zero, passou a ser mais 3, aumentou o NOx, então sofreu oxidação. E o alumínio, tá? Desculpa, o alumínio era zero, passou a ser mais 3, então sofreu oxidação. O ferro era mais 2, passou a ser zero, então sofreu a redução e realmente é o ferro que tem que reduzir porque o potencial de redução do ferro é maior que o do alumínio. Bacana, então essa aqui também é verdadeira. Olha que coisa bacana, todas são verdadeiras. Então, letra E. Ok?